Boa noite. Boa noite. Uma série de ataques deixa mortos e feridos em Viena, na Áustria. Um suspeito está morto e o governo classifica a ação como terrorismo. Laudo do Instituto Médico Legal revela que o ator Tom Veiga morreu depois de um AVC causado por um aneurisma. Amigos e fãs fazem homenagens ao eterno Louro José, que por mais de 2 décadas conviveu com os brasileiros todas as manhãs. Ele é encrenqueiro, rabugento, chavequeiro. Ele é paquerador, sem vergonha, galanteador, né? Mas ele é divertido, muito divertido. Eu me divirto vendo o Louro. A maior amiga, Ana Maria Braga, se despede ao vivo. Eu não podia deixar de estar aqui, né? Moída por dentro. E deixar todos os que amam o Louro, né? Sem essa última homenagem, né? Dessa manhã. Evangélicos fazem a marcha para Jesus de carro por causa da pandemia. O Jornal Nacional traz uma série de reportagens sobre o Pix, o novo sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Equipes de resgate na Turquia salvam 2 meninas quase 3 dias depois do terremoto. Na véspera da eleição presidencial americana, Donald Trump e Joe Biden apostam nos estados considerados decisivos. Nossos repórteres explicam o sistema eleitoral americano, tão diferente do nosso. E trazem as últimas pesquisas de intenção de voto. Agora, no Jornal Nacional. Amanhã, os Estados Unidos decidem se Donald Trump fica mais 4 anos na Casa Branca ou seu adversário Joe Biden se torna o novo presidente dos Estados Unidos. E é por isso que a gente começa essa edição do Jornal Nacional indo diretamente para Washington, capital americana, onde está a correspondente Carolina Cimente. Boa noite, Carolina. É claro que o clima aí deve estar eletrizante, porque essa eleição é muito importante, né? Mas o que é que dizem as últimas pesquisas de intenção de voto, hein? Boa noite, Elter. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, a média das pesquisas nacionais mostra Joe Biden com uma vantagem de 6,7 pontos percentuais. Mas a gente tem que lembrar que o que importa para chegar à vitória é o desempenho em cada estado. E se a gente olhar para a média das pesquisas dos estados-chave, a história é muito mais complicada. Em alguns, como Wisconsin e Michigan, Biden tem uma liderança confortável. Mas na Pensilvânia, a vantagem de Biden é pequena e está diminuindo. É por isso que as duas campanhas estão lá nessa reta final. Já na Flórida, outro estado fundamental, Biden e Trump estão tecnicamente empatados. Trump venceu em todos esses estados em 2016. Mas este ano, a gente não sabe nem se vai ter um vitorioso claro no dia oficial das eleições. O que está muito claro por aqui é o clima de tensão entre os americanos. Aqui na capital, por exemplo, a Casa Branca está completamente cercada por grades. E a gente vai mostrar para vocês que os edifícios comerciais, os restaurantes e as lojas aqui nos arredores estão assim, cheios de tapumes. E isso acontece em outras cidades também, como Boston, Nova York e Los Angeles, por exemplo. Os comerciantes temem que haja confusão, que haja protesto ou vandalismo, caso o resultado da votação seja questionado. E de qualquer forma, quem quer que seja o vencedor vai ter um desafio enorme para apaziguar os ânimos e unificar o país. Carolina Cimente falando ao vivo de Washington. E o presidente americano, Donald Trump, candidato do Partido Republicano, fez hoje 5 comícios em 4 estados. A primeira parada, na Carolina do Norte, durou mais de 1 hora. Donald Trump fez um discurso para motivar a base dele a votar, já que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. So go out and vote. Os apoiadores responderam com entusiasmo. Trump repetiu, sem provas, que haverá fraude se as cédulas de votação puderem ser recebidas e contadas após o dia 3,
como prevê a lei, por exemplo, na Pensilvânia. Cheating can happen like you've never seen. Ele vem dizendo que seus advogados estão prontos para agir assim que a eleição terminar. O presidente também chamou as pesquisas de opinião, que dão vantagem a Joe Biden, de falsas. Na Pensilvânia, Trump disse que essa eleição é uma escolha entre o fechamento mortal da economia com Biden ou uma vacina segura que vai acabar com a pandemia e permitir que ele construa uma grande economia como o país nunca viu. The greatest economic country that we've ever had. O presidente também escolheu parar no Michigan e no Wisconsin, estados onde venceu em 2016. Very bad thing for the state. Donald Trump só volta para a Casa Branca na madrugada desta terça-feira e deve acompanhar a apuração daqui. A eleição é um referendo à presidência dele, um julgamento de como o presidente lidou com a economia e com a pandemia. Anthony Gilbert é brasileiro e apoia a política econômica do atual governo. Trump tem uma posição não política. Eu confio mais e eu estou preocupado com o país. Eu estou preocupado com a minha família, com empregos e eu acredito que o Partido Republicano, na pessoa de Donald Trump, vai manter uma segurança melhor de empregos do que o concorrente. O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, teve uma agenda menos intensa, mas também focada em estados decisivos. Os correspondentes Felipe Santana e Lucas Luiz acompanharam. O alvo final de Joe Biden são os votos da Pensilvânia. No fim de semana foram 2 comícios na Filadélfia. No começo do dia de hoje, ele até foi a Ohio, o estado vizinho que também pode ser decisivo nessa corrida. Lá, Biden criticou o presidente, que ontem insinuou que, depois da eleição, pode demitir o Dr. Anthony Fauci. Fauci é o principal epidemiologista do país, uma das maiores autoridades de saúde envolvidas no combate ao novo coronavírus. Tenho uma ideia melhor. Votem em mim. Eu vou contratar o Dr. Fauci e nós vamos demitir Donald Trump, afirmou Biden. Fire Donald Trump! Mas logo depois, o candidato democrata voltou para a Pensilvânia para participar de 3 eventos. Um deles foi um encontro com líderes comunitários negros. Biden já tem o apoio da maioria desse eleitorado. O que ele precisa agora é que o povo saia de casa e vote. A candidata a vice na chapa de Biden, Kamala Harris, também rodou o estado. Daqui a pouco eles fecham uma turnê com 2 shows. Kamala com o cantor John Legend e Biden com Lady Gaga. Aqui na Pensilvânia, menos gente votou antecipadamente do que em outros estados. Mesmo na véspera, a gente consegue perceber que as filas por aqui são muito mais curtas do que a gente vê em outros lugares do país. Por isso, essa campanha de Joe Biden no minuto final pode fazer efeito, porque aqui na Pensilvânia, amanhã é o que vale. Esse eleitor diz que demorou para receber a cédula que pediu pelo correio e que é a primeira vez que vota antecipadamente. Um grupo de caixas de correio dançou pelas ruas da Filadélfia para que ninguém esqueça de depositar seu voto. E com o voto depositado, esse senhor resumiu: se você quer mudança, tem que votar. Como a gente viu, os 2 candidatos concentraram as campanhas em poucos estados decisivos nessa reta final. É que no sistema eleitoral americano não importa ganhar entre os eleitores, mas sim no colégio eleitoral. Luiz Fernando Silva Pinto. No dia 14 de dezembro, 538 pessoas vão eleger o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas a eleição não é amanhã? Mais ou menos. Na votação, que já acontece há mais de um mês e que acaba nessa terça-feira, os eleitores até marcam na cédula o nome do candidato que querem para presidente. Mas, na realidade, escolhem quem serão aquelas 538 pessoas, chamadas de delegados, que formam o colégio eleitoral. Funciona assim. Cada estado tem um número pré-determinado de delegados. A Califórnia é o que tem mais, seguido de Texas, Flórida e Nova York. Cada um dos 50 estados americanos conta os votos dos eleitores, que se traduzem na alocação de delegados. E o candidato só chega à presidência se conseguir, no mínimo, 270 dos 538 delegados. A maioria simples. A Constituição americana criou esse sistema de votação indireta em 1787,
quando nenhum país no mundo elegia o chefe do poder executivo por eleição direta. Mais de 230 anos depois, os apoiadores do colégio eleitoral afirmam que ele é justo porque permite que os estados pequenos tenham voz. Mas os críticos afirmam que o sistema, da forma como funciona hoje, é antidemocrático. Porque ele permite que um candidato receba a maioria do voto popular e, mesmo assim, perca a eleição. Já aconteceu 5 vezes na história do país. Isso só é possível porque em 48 dos 50 estados americanos, o candidato que tem mais votos recebe todos os delegados daquele estado. Em 2016, Donald Trump venceu no Michigan com uma vantagem minúscula sobre Hillary Clinton e levou todos os 16 delegados do estado. É como se os mais de 2 milhões de eleitores do Michigan que votaram em Hillary tivessem sido ignorados. Essa forma de distribuir os delegados é o motivo por trás de outra distorção criada pelo colégio eleitoral, os chamados estados decisivos. Afinal, por que um estado é decisivo e o outro não? É que a maioria dos estados tem uma tradição longa de votar sempre no mesmo partido. Por isso, a cada 4 anos, todas as atenções se voltam para um pequeno número de estados que historicamente oscilam entre eleger republicanos ou democratas. E isso determina a estratégia das campanhas eleitorais aqui, que, em vez de olharem para os 240 milhões de americanos aptos a votar, investem apenas em alguns poucos estados indecisos. Nessa conta do colégio eleitoral, as pesquisas mais recentes indicam vantagem para Joe Biden, 216 contra 125 para Donald Trump. Quase 200 votos do colégio eleitoral ainda estão em jogo. É isso, e exatamente esses 200 votos, né, que podem mudar o destino da eleição americana, e por isso os dois partidos têm interesse especial na Flórida. Isso porque, como você acabou de ver aqui no Jornal Nacional, quem vence no estado, quem vence na Flórida, conquista 29 delegados. A reportagem é de Ismar Madeira e Alex Carvalho. Aqui o sonho americano tem sotaque estrangeiro. Os latinos são 20% do eleitorado na Flórida e boa parte vota em Donald Trump. Mas Mayra diz que neste ano pode ser diferente. O cubano está mudando de voto. A Flórida é tradicionalmente mais conservadora. Os republicanos têm a maioria dos votos nas regiões menos populosas ao norte e em parte do sul. Outra parte da região sul, a mais populosa do estado, onde fica Miami, é predominantemente democrata. O fiel da balança está bem no meio. A região tem mais de 25% dos eleitores do estado e está dividida entre republicanos e democratas. É onde ficam as maiores comunidades de idosos, que são 1/4 do eleitorado. Em 2016, votaram em peso em Donald Trump e neste ano podem mudar de voto por causa da forma como o presidente lida com a pandemia. Não é à toa que em toda a eleição os olhos se voltam para cá. Desde 1964, os candidatos que venceram aqui se tornaram presidentes. A única exceção foi Bill Clinton em 1992. E além de ser decisiva, a Flórida coleciona momentos de tensão. Nos últimos anos, a diferença entre os candidatos foi mínima, com o estado balançando entre um partido e outro. Mais de 60% dos eleitores registrados no estado votaram antecipadamente, a maioria democrata. Estes americanos, filhos de brasileiros, dizem que os jovens estão mais mobilizados. Eu vejo muita gente que em 2016 não votou e esse ano está indo nos polls votar. 6 países europeus estão voltando a adotar medidas restritivas, como toque de recolher, fechamento do comércio, para conter o aumento dos casos de Covid. O primeiro-ministro britânico tinha chamado o bloqueio nacional de último recurso, uma opção nuclear atômica. E hoje Boris Johnson soltou a bomba no parlamento. Pediu a aprovação de um novo bloqueio nacional a partir de quinta-feira. Ele explicou que as mortes de Covid poderiam mais que dobrar no inverno europeu na comparação com a primeira onda. A oposição apoiou, mas reclamou do atraso. Há 2 semanas, o Partido Trabalhista já tinha pedido uma medida conhecida aqui como disjuntor,
um bloqueio nacional de 2 semanas para estabilizar a variação anormal de contágio. O líder da oposição falou que a demora significa mais perda de emprego e mais mortes. O governo britânico afirma que fez certo em tentar todas as medidas antes de um bloqueio nacional, mas o grupo de consultores científicos já tinha pedido a medida no dia 21 de setembro. Agora, 40 dias depois, o bloqueio nacional vai durar o dobro do tempo recomendado, 1 mês. A Inglaterra se junta a outros 5 países europeus que anunciaram algum tipo de bloqueio nacional. A França foi a primeira sexta-feira passada. A Alemanha e Bélgica iniciaram hoje, a Áustria amanhã e Portugal vai ser na quarta. Os bloqueios são menos rígidos do que no primeiro semestre. Todos os 6 países pedem para quem puder trabalhar de casa e a atividade física é permitida. Os estabelecimentos de ensino continuam abertos, só que a França determinou videoconferência para as universidades. A Bélgica também, e ampliou o ensino à distância para metade dos alunos de escolas. O governo belga esticou ainda as férias escolares para o dia 15. Portugal foi o único desses 6 países europeus que manteve bares e restaurantes abertos, mas com mesa para no máximo 6 moradores de uma mesma casa. Os outros governos mandaram fechar todas as lojas e serviços não essenciais, mas podem funcionar por entrega. Os 6 países toleram encontros fora de casa, com limite de pessoas, mas a maioria exige que as reuniões sejam em lugar aberto e com moradores de até poucas casas diferentes. A primeira-ministra alemã declarou que a luz no fim do túnel ainda está distante. Angela Merkel lembrou que são mais 4 meses de frio pela frente. Ela entende a frustração geral, mas deixou claro que ninguém criou o novo coronavírus. Foi um evento natural. Merkel fez doutorado em fisicoquímica e disse que houve a ciência. Se todo mundo seguir as regras, dezembro vai ser suportável. O Natal seria limitado pela Covid-19, mas não precisa ser um Natal de solidão. Agora vamos ver como está a situação da pandemia aqui no Brasil. O Fábio Turci, em São Paulo, tem os números atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Turci. Boa noite, Elter, Mariana, boa noite para todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 168 mortes por Covid e desde o início da pandemia, 160.272 brasileiros morreram vítimas da doença. De ontem para hoje foram confirmados 8.563 novos casos e o número total de infectados desde que a pandemia começou chegou a 5.553.378. Como a gente sempre lembra, nos feriados e fins de semana, o número de registros diminui por causa do esquema de plantão nos hospitais e laboratórios. Parte dos casos acaba sendo registrada só nos dias seguintes e por isso é importante observarmos a média móvel. Quando se calcula a média durante 7 dias, essas distorções desaparecem. Hoje, a média móvel de mortes está em 403 por dia. Esse número é 26% menor em relação ao de 2 semanas atrás. É o segundo dia seguido de queda após 6 dias de estabilidade na média diária de mortes. Agora a gente observa o comportamento da média móvel de casos. São 20.261 novos registros por dia, isso dá 11% a menos quando a gente compara com a média de casos de 2 semanas atrás, e esse dado indica estabilidade. Olhando agora estado por estado no mapa, a gente vê que apenas um está com aumento na média móvel de mortes, é Santa Catarina, com alta de 38%. É o 4º dia seguido em que a média de mortes no estado aumenta. Em 10 estados, a média móvel de mortes está em estabilidade, ou seja, não aumentou nem diminuiu muito. São esses que aparecem em amarelo no mapa: Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E agora em azul, o Distrito Federal e 15 estados que registram queda na média móvel de mortes. O Acre, que volta a registrar queda depois de 10 dias com um aumento ou estabilidade nas mortes. Rondônia, Roraima, Tocantins, Ceará, que estava com a média de mortes subindo. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, que estava em estabilidade. Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que volta a registrar queda na média de mortes após 14 dias. As maiores quedas foram registradas em Roraima e no Rio Grande do Norte. Os números e os gráficos do seu estado estão em g1.com.br/coronavírus. Elter, Mariana. Obrigada, Turci.
E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, segue internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Segundo a assessoria do Ministério, ele está bem, sem febre ou falta de ar e vai continuar monitorado pela equipe médica do hospital. Pazuello foi diagnosticado com Covid há 12 dias. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou hoje a reabertura de investigações contra ele sobre supostos pagamentos feitos pela empreiteira OAS. Autorizado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o caso foi reaberto a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Com isso, 2 investigações foram unificadas e terão prosseguimento. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. Uma das investigações havia sido arquivada a pedido da ex-procuradora Raquel Dodge. A Polícia Federal havia concluído a segunda investigação, mas Dodge deixou a decisão sobre a continuidade para Aras. Hoje, em uma live do jornal Valor Econômico, Rodrigo Maia disse confiar na imparcialidade de Aras e no arquivamento do caso. O procurador tem sido uma pessoa correta e eu espero que assim ele mantenha o trabalho dele, né? Que não pareça que nesse caso ou qualquer outro caso possa ter uma interferência dele por pressão de algum outro poder em relação a qualquer assunto que seja. Seria muito grave, seria muito ruim, né? E como eu acredito nas instituições democráticas, acredito no judiciário, sei que rapidamente esse reinquérito aberto quase 1 ano e meio depois do seu encerramento, certamente ele voltará a ser arquivado no prazo mínimo necessário para a sua reavaliação pedida pelo Procurador-Geral da República. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para quarta-feira a análise do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. A decisão afeta os setores que mais empregam no país. Empresas de 17 setores estratégicos que geram mais de 6 milhões de empregos diretos serão afetadas. Com a desoneração, elas substituem a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento por uma taxa que varia de 1 a 4,5% da receita bruta. A medida reduz o custo da contratação e manutenção de funcionários. E se o faturamento da empresa crescer, aumenta também o valor recolhido de imposto para o governo. A desoneração da folha de pagamento termina em dezembro. Deputados e senadores aprovaram prorrogar a medida por mais 1 ano, para evitar mais demissões durante a crise. O presidente Jair Bolsonaro vetou. Líderes da maioria dos partidos fizeram um acordo para derrubar o veto no Congresso. O governo conseguiu adiar a votação do veto várias vezes. Partidos que defendem a desoneração reclamam da falta de empenho do Palácio do Planalto para garantir a votação esta semana. Estamos na expectativa que o governo realmente oriente os seus parlamentares da sua base a darem comparecimento na sessão e que, logicamente, possamos derrubar esse veto que não é contra o governo, é a favor do povo brasileiro, é a favor do trabalho e do emprego. O líder do governo no Congresso disse que vai reunir a base para discutir o acordo, que envolve também assuntos de interesse do Planalto. A liderança do governo vai promover uma reunião amanhã às 15 horas para discutir todos os temas que compõem a sessão do Congresso. Os vetos, os PLNs e vetos muito discutidos, como o da desoneração e do saneamento. A nossa intenção é chegar a um amplo acordo. A gente tem confiança de que essa reunião será positiva sob o ponto de vista do calendário legislativo. Empresários afirmam que terão que fechar postos de trabalho caso o veto não seja derrubado. Somente nos setores de aves, suínos e ovos, o impacto é da casa de R$1 bilhão. Com certeza, fatalmente teremos desemprego gerado nisso, perda de capacidade de geração de novos empregos e crescimento, e mais que isso, reflexo direto na mesa do nosso consumidor, com mais aumento em inflação dos alimentos. Eles afirmam que não há como arcar com o aumento da carga tributária diante das dificuldades econômicas agravadas pela pandemia. A construção civil em 2020, apesar de todas as dificuldades da crise sanitária, ela tem conseguido manter os seus postos de trabalho e, mais do que isso, gerou novos postos de trabalho ao longo deste período. Queremos continuar contratando, queremos continuar produzindo com pessoas, não com máquinas. É por isso o nosso apelo.
para que o Congresso Nacional rapidamente vote esse veto e a gente volte à normalidade de contratação de muitos trabalhadores que tanto precisam nesta hora tão difícil. A seguir, o sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Como o Pix promete revolucionar a relação com o dinheiro. O iFood está sempre ligado. Isso é viver. Viver é uma entrega. A partir de hoje, o Jornal Nacional exibe uma série especial de reportagens sobre o Pix, um novo sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, que começa a funcionar no dia 16 de novembro. Tá perto, tá chegando. E olha, será possível fazer pagamentos e transferências de forma imediata, Mariana, pelo celular, a qualquer dia e hora, inclusive nos fins de semana e feriados. A primeira reportagem dessa série é do Alan Severiano. Em 10 segundos, 15 milhões de litros d'água passam pelas cataratas do Iguaçu. Em 10 segundos, dá para fazer história nos 100 metros rasos. Esse início de reportagem durou 10 segundos. É o tempo máximo que, segundo o Banco Central, o brasileiro vai levar para fazer uma transferência de dinheiro com o Pix. O sistema de pagamento instantâneo foi criado com a promessa de ser uma revolução na forma como a gente lida com dinheiro. Com apenas alguns cliques no celular, vamos levar menos tempo na hora de pagar no caixa, por exemplo. As filas podem andar mais rápido e um dia, quem sabe, desaparecer. Quero esperar esse dinheiro logo. Quanto mais rápido, melhor, né? O nome Pix vem das iniciais de pagamento instantâneo e o X representa a letra que na matemática tem múltiplas finalidades. O cérebro desse sistema, que custou 13 milhões e meio de reais, fica em Brasília. Cada vez que alguém inicia um Pix numa instituição financeira, computadores do Banco Central checam as informações do pagador e do recebedor. Se estiver tudo certo, o dinheiro é liberado imediatamente na conta de quem recebe. Quem paga e quem recebe que é rápido. A conveniência é outro atrativo. As transferências podem ser feitas por pessoas e por empresas.
24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. O que pode acabar com a desculpa de quem deixa para fazer uma transferência na sexta-feira à tarde. Você já conta da sexta, vai receber na segunda, né? Tomara que isso mude. Para usar o Pix, basta ter conta corrente, poupança ou uma conta pré-paga numa instituição financeira ou de pagamento. É uma tendência mundial. 55 países já têm sistemas de pagamento instantâneo. O da Índia, a segunda maior população do planeta, estreou há 4 anos. Guilherme mora lá. Ele paga a diarista, o restaurante e o táxi tuk-tuk pelo celular. É uma simplicidade para ambos, tanto para quem oferece serviço e para quem também está contratando o serviço. No Brasil, a transferência pelo Pix será feita pelo aplicativo ou pelo site da instituição financeira de cada cliente. A pandemia obrigou muita gente a se familiarizar com pagamentos sem dinheiro e sem contato físico. A empregada doméstica Cristiane fez a primeira compra pelo celular há 2 meses, quando o governo depositou no aplicativo o dinheiro da merenda do filho. No supermercado, ela passou a usar a tecnologia do QR Code, que também será utilizada no Pix. É só apontar a câmera e confirmar o valor que aparece na tela. Você não anda com dinheiro, não anda com cartão, só colocar e já passa. Não precisa pegar em nada, tocar, só põe na tela e pronto. O Pix é o capítulo mais novo da evolução das formas de pagamento. Na pré-história eram as trocas de animais, depois de grãos, até a invenção das moedas, cédulas de papel, cheques, cartões de débito e de crédito e o pagamento digital. A família Loureiro é testemunha dessas mudanças. O bar no Mercadão de São Paulo foi fundado em 1933 pelo avô de Marco, e agora é administrado por ele e pelo filho. Essa máquina registradora aqui trabalhou muito nos anos 80. É uma época em que o cheque, que hoje muitos jovens nem conhecem, fazia sucesso como meio de pagamento e também dava muita dor de cabeça. Aí voltava, porque às vezes ele voltava sem fundo, aí tinha que buscar, descobrir de quem era o cheque. Com o Pix e o dinheiro caindo na conta na hora, a empresa quer melhorar o planejamento. Você não precisa de esperar um mês, às vezes 15 dias, para o dinheiro cair. O Pix não vai acabar com outras formas de pagamento, mas a expectativa é que boa parte das transações com cartão de débito, boletos, TEDs e DOCs passe a ser feita pelo novo sistema, por uma questão de economia. Transferências e pagamentos de pessoa para pessoa serão de graça. Marco fez as contas de quanto vai poupar por ano. Hoje o banco dele cobra R$10 por uma transferência. Eu faço 4, 5 TEDs por semana, tem R$50. No mês 200, em média. Então, nada por ano, vou economizar R$2.400. Já as empresas vão pagar uma tarifa quando enviarem ou receberem dinheiro pelo Pix. Mas o mercado espera que a taxa seja menor do que agora. Primeiro, porque o Pix só tem os bancos como intermediários entre pagador e recebedor. Numa compra por cartão de débito, por exemplo, até 4% do valor vão para as empresas de cartão e as donas das maquininhas, que não são necessárias no Pix. Outro motivo é que o Banco Central vai cobrar menos dos bancos pelo Pix, 1 centavo a cada 10 transações. Por uma TED, os bancos pagam 6 centavos, 60 vezes mais. Cabe também às empresas fazerem sua parte de procurar ali um leque de agentes para verificar dentre aquelas instituições que lhe atendem, aquelas que lhe oferecem ali o menor custo. Todo esse processo vai levar a uma redução de preços para as empresas também no médio prazo. Serão mais concorrentes disputando a preferência do cliente. Além dos grandes bancos, estão autorizados a fazer Pix as cooperativas de crédito, as empresas de pagamentos e de varejo e as fintechs ou bancos digitais. Hoje, para eu ter um usuário em uma região distante, isolada do país, eu preciso emitir um cartão e enviar o cartão até aquela cidade. Então, eu tenho o custo da emissão e da logística. No Pix é diferente. Eu vou fazer tudo digitalmente. Com a esperança de custos menores, o comércio e as grandes redes de lojas avaliam que os preços dos produtos possam cair no futuro. Se nós vamos ter um custo menor nas transações financeiras, isso deve gerar também melhores preços, melhor desempenho, não só da empresa, mas melhores ofertas para os clientes. Há poucos dias da estreia, tem quem resista ao Pix. Eu ainda estou na era do dinossauro. Prefiro continuar com dinheiro. E
tem gente ansiosa para experimentar a novidade. Já cadastrei já. Toda tecnologia, quando surge, dá medo. Foi assim com cartão de crédito, foi assim com cartão de débito, com as contas digitais. E é por isso que a gente precisa, primeiro, estudar muito bem. Comece pequeno, não precisa sair transferindo seu salário todo pelo Pix. Começa transferindo um pagamento da manicure de 20, 30 reais, começa pagando o mercadinho, e aí você vai se apropriando dessa tecnologia. Amanhã tem a segunda reportagem da série com alguns exemplos práticos do uso do Pix, na hora de pagar um táxi, na hora de dividir uma conta entre amigos. A seguir, uma série de atentados deixa mortos e feridos em Viena, na Áustria. Na Turquia, bombeiros resgatam 2 meninas quase 3 dias depois do terremoto. Homens armados atacaram o centro de Viena, a capital da Áustria, agora à noite. Até o momento, segundo a polícia austríaca, 2 pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Gritos e disparos. Essa imagem mostra um homem atirando num rapaz. Ele saiu de quadro e, de repente, ao perceber que o rapaz ainda estava vivo, atirou novamente. Cenas de terror se repetiram em outros 5 locais no centro da capital austríaca. A polícia atingiu um suspeito, que morreu. 4 teriam sido presos. Não está claro se outros fugiram. As forças de segurança montaram uma grande operação e isolaram a área central da cidade. A polícia pediu para as pessoas ficarem em casa e não usarem transporte público. O ministro do Interior, Karl Nehammer, falou em ataque terrorista. Foi por volta das 8 da noite, horário local, um dia antes de o toque de recolher entrar em vigor na Áustria, exatamente nesse mesmo horário. Tiros foram disparados perto de uma sinagoga. O rabino conta que da janela viu os atiradores abrindo fogo em pessoas que estavam nos bares e restaurantes próximos. O chefe da comunidade judaica da Áustria disse que não está claro se a sinagoga foi o alvo, porque ela estava fechada naquele momento. Em 1981, 2 palestinos mataram 2 pessoas e deixaram 18 feridas num ataque nessa mesma sinagoga.
Em agosto, a polícia prendeu um refugiado sírio de 31 anos, suspeito de tentar atacar um líder judaico na segunda maior cidade do país, Graz. Esta brasileira, que não quis se identificar, falou do medo de novos ataques. O governo nos pediu para não sair de lugar nenhum e por isso o próprio hotel já ofereceu até para a gente aqui dormir no hotel, porque eles não querem realmente que ninguém saia na rua, porque ainda existem terroristas que estão soltos e armados. Líderes europeus imediatamente reagiram e manifestaram solidariedade. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se disse chocada e triste, mas avisou: somos mais fortes do que o ódio e o terror. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que os inimigos precisam saber com quem estão lidando e repetiu: não vamos ceder. O governo da França voltou a ser alvo hoje de protestos em países de maioria muçulmana, mas o presidente francês reafirmou a defesa da liberdade de expressão. Milhares de manifestantes foram às ruas em frente às embaixadas da França em Bangladesh e na Indonésia. Eles acusam o presidente Emmanuel Macron de insultar a religião islâmica. Na França, escolas fizeram homenagens ao professor assassinado mês passado depois de mostrar charges do profeta Maomé. Macron disse aos estudantes que a ideia do terrorismo é produzir ódio. Líderes muçulmanos na França condenaram ataques terroristas como o que matou 3 pessoas numa igreja em Nice na semana passada, incluindo uma brasileira, e acusaram os terroristas de tentar manipular os muçulmanos para promover a violência. 2 meninas foram resgatadas com vida quase 3 dias depois do terremoto, que matou 92 pessoas na Turquia e 2 na Grécia. Uma adolescente de 14 anos foi retirada dos escombros de um prédio em Izmir, na Turquia, ontem à noite. 7 horas depois, os socorristas encontraram uma menina de 3 anos nos destroços de outro edifício. Elif passou 65 horas no espaço entre a cama e um armário. A mãe e 2 irmãs já haviam sido salvas no sábado, mas o irmão, de 6 anos, não resistiu. Hora da previsão do tempo em todo o país. Jaqueline Brasil, boa noite. Você começa falando sobre alerta de temporais, certo? Isso mesmo. Boa noite, Elter, Mariana, e boa noite a todos. O alerta de temporal, que é uma chuva mais forte e volumosa, é para o interior do Nordeste, incluindo todo o estado da Bahia. Em Salvador, deve chover ao longo do dia 40 milímetros, mais de 1/3 da média para o mês inteiro. Em Petrolina, Pernambuco, pode chover mais 45 milímetros e em Teresina, o volume de chuva previsto de 30 milímetros. Essa chuva forte e volumosa deve atingir outras regiões também, onde está a laranja no mapa. Então, em parte do Pará, do Tocantins, Goiás, também Minas Gerais. Na área em amarelo, as pancadas devem ser isoladas. Em Brasília, chove à tarde, máxima de 24 graus. Mesma condição para Rio Branco, só que esquenta mais, máxima de 32. E em Palmas faz 29 e pode chover a qualquer hora. A chuva ainda é o grande destaque em quase todo o país, só que amanhã ela fica mais concentrada no norte e também no nordeste. Em parte do centro-oeste, do sul e também do sudeste chove menos e o tempo volta a ficar firme. No sul de Mato Grosso, também de Goiás, em todo o Mato Grosso do Sul, e essa é a mesma previsão para quase todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro, também São Paulo e a região sul do país. Jaqueline, agora aqui no Rio, na região sudeste em geral, tem um friozinho gostoso na área. Agora, parece que vai esquentar mais no sul e no sudeste, é isso? Em parte do sul e do sudeste, sim, Elter. Principalmente no interior deve esquentar. No litoral e onde estão as capitais, nem tanto. No Rio, amanhã faz 28 graus, mas na quarta-feira a temperatura volta a cair de novo. E olha, e com chuva. Em Florianópolis, chove até quarta-feira com máximas de 22, também 23 graus. E aí, volta a esquentar na sexta com 27. A alta pressão, a mesma que derrubou as temperaturas no fim de semana no sul e no sudeste, já se afastou. Só que a borda desse sistema ainda manda ar frio e úmido para a faixa leste das 2 regiões. No interior, esse ar frio perde força mais rápido, por isso que esquenta mais. É o caso de Presidente Prudente, que fica no oeste paulista, com máxima de 30 graus. Já aqui em São Paulo, na faixa leste,
máxima só de 23. E a mesma condição para Foz do Iguaçu, Paraná, com máxima de 31, e em Curitiba não passa dos 22. E para encerrar, nos próximos dias, a previsão é de mais chuva volumosa para o norte e também para o nordeste. Na segunda semana de novembro, essa chuva deve atingir o sul e o sudeste, claro, vamos monitorando tudo. Elter. Com chuva, a gente tem sempre que ter cuidado. Obrigado, Jaqueline. Boa noite para você. Boa noite. Dados do INPE revelam que o número de focos de queimadas em 2020 na Amazônia é o maior dos últimos 10 anos. Apenas em outubro, o número mais que dobrou em relação ao mesmo mês do ano passado. Em outubro deste ano, o INPE registrou mais de 17 mil focos de queimadas. Em outubro de 2019, foram 7.800 focos. No acumulado, de janeiro a outubro, foram mais de 93 mil focos na Amazônia. No mesmo período do ano passado, o INPE registrou 74 mil focos de queimadas, um aumento de 25%. O resultado deste ano é o pior para o período desde 2010, quando foram registrados 117 mil focos de calor. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro pela 19ª rodada do Brasileirão. Jogando em casa, o Palmeiras abriu o placar com Rafael Veiga, de cabeça. Luiz Adriano puxou o contra-ataque e deixou o Rony na cara do gol, 2-0. Num lance parecido, o Zé Rafael deu o passe para o Wesley marcar final. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0. A Mercedes estabeleceu uma marca histórica no GP de Emília-Romanha de Fórmula 1. Sim, a frustração é completamente compreensível. Entrar nos boxes e descobrir que a equipe pode demorar mais de 10 segundos a ponto de acabar com as chances na corrida. Sentir o carro deslizando para fora da prova por causa de um pneu que estourou surpreendentemente. Isso quando não é o próprio piloto que atrapalha e atropela o time. E o desgosto só aumenta quando se percebe que nada disso acontece com a rival Mercedes. E a Mercedes comemora o título mundial de construtores. Foi no Grande Prêmio da Emília-Romagna, na Itália. A conquista do título do Mundial de Construtores começou numa eficiente estratégia de pit stops da Mercedes. Na largada, o Lewis Hamilton perdeu a segunda posição para o Max Verstappen da RBR. Depois o adversário foi para os boxes. O companheiro de equipe Valtteri Bottas também. Mas Hamilton decidiu permanecer na pista e começou a fazer as voltas mais rápidas do GP, abrindo vantagem. Depois de uma ligeiríssima parada para trocar pneus, o inglês ainda conseguiu voltar na liderança, 4 segundos à frente do Bottas. Com o pneu estourado do Verstappen, o caminho ficou livre para mais uma dobradinha da Mercedes. Bandeirada para Lewis Hamilton! Bottas em segundo! Foi a 9ª vitória do Lewis Hamilton na temporada. O piloto pode se tornar heptacampeão já na próxima corrida, na Turquia. Ontem, o título foi da equipe. O 7º mundial seguido da Mercedes. A Ferrari é o time que tem mais títulos na Fórmula 1, são 16. Mas nenhuma equipe conseguiu uma sequência tão longa quanto a da Mercedes. São 7 conquistas consecutivas. O máximo que a Ferrari conseguiu foram 6 títulos, de 99 a 2004. A Ferrari conseguiu o Hexa ganhando 63 provas, com um aproveitamento de 62%. A Mercedes levou o Hepta com 100 vitórias e aproveitamento de 74%. O Felipe Jafone pergunta complexa hoje. Por que só a Mercedes tem vencido nos últimos anos? Pois é, Kiko. O que vem acontecendo é que enquanto as outras equipes ficam brigando ali até a última etapa por posições do campeonato e no Mundial de Construtores, a Mercedes vem se dando ao luxo de parar antes. Por exemplo, em 2020 ela já parou há 2 corridas atrás, ela não desenvolve mais nada do carro desse ano. Ela já está pensando no regulamento de 2021, ou seja, ano que vem eles vão começar na frente de novo. Depois seguiram à risca o que se faz em comemorações de bons resultados da firma. Champanhe e, claro, o abraço no chefe.
A seguir, evangélicos fazem a Marcha para Jesus de carro por causa da pandemia. Amigos e fãs homenageiam o ator Tom Veiga, o eterno Louro José. Fórmula 1 2020. Oferecimento Renault Stepway. O feriado de finados este ano foi diferente. Um dia de homenagens, mas sem esquecer das restrições impostas pela pandemia. A movimentação por todo o país foi cercada de cuidados. Na capital paulista, os visitantes receberam álcool em gel e mediram a temperatura. Entrada só de máscara e celebrações ao ar livre. Por causa das restrições da pandemia, os cemitérios de Manaus ficaram fechados. Algumas pessoas prestaram homenagens do lado de fora. No Rio, o cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta acendeu uma pira em homenagem aos mortos e aos pesquisadores que trabalham para encontrar uma vacina contra o coronavírus. Este cemitério particular de Curitiba criou um drive-in para quem quisesse participar das missas e eventos sem sair do carro. Em Belo Horizonte, depois de 7 meses fechados, os cemitérios reabriram hoje e voltam a fechar amanhã. As homenagens foram mais rápidas para evitar aglomeração. Apesar deles estarem sempre presentes na nossa lembrança, né? É uma homenagem, assim, bem especial. As missas hoje aconteceram de forma restrita. Aqui no Alto da Serra, em Caeté, na Grande Belo Horizonte, teve celebração na Basílica de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas. Foi um dia para lembrar as milhares de mortes pela pandemia e também para chamar a atenção dos incêndios que destroem reservas em vários pontos do Brasil. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, conduziu a missa para poucos fiéis, todos de máscaras, mantendo o distanciamento. Antes, ele plantou mudas de árvores em um bosque no santuário e também num parque da capital mineira, que tinha sido atingido pelo fogo. Cada comunidade, cada família, quem puder plantar uma árvore para semear vida, sobretudo em homenagem às vítimas da pandemia do Covid-19, chamando a atenção para a importância de tratarmos o meio ambiente de modo diferente, porque num planeta adoecido, adoecemos nós também. A Silvana perdeu o marido há 3 meses para a Covid. Hoje, ela plantou uma muda de pau-brasil. É como se eu estivesse dando vida para ele, de colocar uma árvore em a favor da sua alma, saber que ela tem vida, é muito maravilhoso.
A Marcha para Jesus, o maior evento evangélico do país, este ano também teve que ser diferente. Como aconteceu com quase tudo este ano, a Marcha para Jesus também teve que se adaptar às restrições e virou carreata. No máximo 4 pessoas em cada carro, todo mundo de máscara. Regras novas que não tiraram a vontade do Daniel de participar. A gente demonstrar amor, mesmo com muitas pessoas não demonstrando. Então a gente pega esse dia, não só esse dia, mas também todos os meses, né? A gente busca alimentos, busca fazer o contrário do que muitas vezes o mundo tem feito, né? A concentração de carros foi no início da tarde no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo. De mão em mão, a solidariedade foi enchendo o caminhão de doações. É diferente, é um formato novo, é um novo, né, um novo normal, e que seja, o Senhor não vai deixar de abençoar em nome de Jesus. Estamos juntos, mesmo que tivessem que vir ajoelhados, viríamos a marcha para nós. É uma coisa maravilhosa. Foram arrecadadas quase 10 mil cestas básicas, que vão ser entregues em 25 comunidades. Para nós é uma grande alegria, porque num momento tão difícil poder ajudar tantas famílias, né? É a fé da gente que faz a gente vir participar. 6 trios elétricos passaram pelas ruas de São Paulo. A carreata percorreu um trecho de pouco mais de 10 quilômetros entre a zona sul da capital paulista e a zona norte. O movimento de carros deixou o feriado com trânsito carregado, cara de dia de semana. O show de encerramento foi no pavilhão do Anhembi e no formato drive-in para 1.500 carros. Cantores de música gospel se revezaram no palco, em vez de palmas, buzinaço. Essa foi a primeira apresentação no pavilhão desde que o hospital de campanha que funcionava aqui foi desativado em setembro. As vítimas da Covid-19 foram lembradas durante o evento. Foi lugar do Covid, mas agora é lugar de vida, de alegria, né? O Brasil perdeu ontem, aos 47 anos, o artista Tom Veiga, que deu vida ao Louro José. Por mais de 20 anos, ele frequentou e alegrou as manhãs da Globo ao lado da apresentadora Ana Maria Braga. Bom dia, Ana Maria! Era esperar o Mais Você começar para ver Tom Veiga entrar em cena e preencher a tela com um dos personagens mais queridos da TV, o Louro José. Uma pessoa que vai fazer muita falta, foi as alegrias de todas as manhãs, eu via todos os dias. Mas como pode um papagaio de brinquedo cativar tanta gente assim? O Louro José era o Tom, só com uma voz diferente. A rapidez de raciocínio, a inteligência, todo o carisma dele e tudo que ele passava pra gente de amor, era o Tom, só tava com uma voz diferente. Então, vocês sim conheceram o Tom, desde sempre. Ele vai deixar uma saudade enorme pra nós. Eu gostava mesmo quando ele fazia aquelas brincadeiras dele, né, que fazia a gente rir, aquelas risadas dele, né, que a risada dele era marcante, né, e vai ficar muita saudade mesmo. Opa! A risada, a voz, tudo nele era inconfundível. Parem de usar os animais como cobaia! Socorro! Ele era um amor, um bichinho muito bonitinho, né? Gostava muito. Quem é que não gostava, né? Ele era realmente um cara incrível, um cara muito bom, um cara de um senso de humor incrível e muito simples. Como espectadora, como quem tá em casa, eu sempre adorei ligar a televisão e escutar a voz do Louro. A voz do Louro. Escutar a voz dele era tá em casa. Descanse, Tom, descanse em paz. O que pouca gente sabe é que no começo, falar como papagaio machucava a garganta do Tom. Eu sei que você gostou, porque o cabelo dela tá igual o teu. E me dava problema, eu tinha muita dor de garganta, eu forçava muito. E com o passar do tempo eu fui aperfeiçoando isso de maneira que eu consiga fazer a voz sem sofrer, né? Então é muito mais fácil. E mudou de novo, né? E não era só a voz. Naquela época, tudo era meio estranho. Inclusive o boneco. Feio. Era muito feio.
Mudou muito de lá pra cá. Ele não piscava os olhos, né? O de hoje pisca os olhos, né? E ele era todo de espuma, ele era menor, né? E ele tinha uma cara feia, né? Uma cara de bravo, né? Tinha um bico pontudo, era muito feinho, Melhorou muito, graças a Deus. Mas com o tempo, o Tom encontrou um jeito de fazer do louro um papagaio único. Ele é encrenqueiro, rabugento, chavequeiro, né? Paquerador, sem vergonha, galanteador, né? Mas ele é divertido, muito divertido. Eu me divirto vendo o louro. Deus iluminou ele e falou assim, vai lá, ilumina aquele boneco com a sua voz, com o seu talento, com a sua graça, ilumine aquele programa. Então ele subiu aos céus, bem iluminado. Nos pega assim de surpresa, sem dizer de onde vem, como vem e nem hora. A previsão era que o Tom tivesse hoje em São Paulo gravando Mais Você. Mas ontem, amigos estranharam quando ele não embarcou e foram até a casa dele aqui no Rio para ver se estava tudo bem. Quando chegaram, encontraram o Tom já morto. Hoje de manhã, a perícia descobriu a causa da morte. Tom Veiga teve um AVC provocado por uma aneurisma, que é uma má formação das artérias do cérebro. Os médicos dizem que quem nasce com esse problema pode desenvolver a doença em qualquer fase da vida, mas que a incidência é mais comum em adultos entre 30 e 50 anos. Tom Veiga tinha 47. Ele deixa 4 filhos. Eu queria só falar para os filhos dele e tal, e para quem não conhecia, ou para quem conhecia mais ou menos, que a gente tem ninguém unanimidade, né? Mas o Tom era unanimidade. Então, para os filhos dele saberem que pode falar, papai era sinistro. Esse grande artista, Tom Veiga, nos deixará uma saudade enorme, mas uma lembrança de que o seu legado é esse, é de sorrir e de mostrar como se faz alegria, como se faz um país pujante. Essa é a história de um papagaio de mentira que só brilhava porque era verdadeiro, no bom humor, na inteligência, na gentileza com os colegas, no carinho com os amigos. O Tom, encontrava ele fora do programa, e ele pediu para me cantar essa música aqui, eu vou cantar um pedacinho, tá? Eu aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar, que seja então feliz. Tom, fica feliz aí ao lado de Deus, meu filho. Valeu demais a conta. Tom Veiga e Ana Maria Braga tinham muito mais do que uma relação de trabalho. Eram amigos, parceiros dentro e fora do estúdio do Mais Você. Essa segunda-feira foi a primeira sem o Louro José. A manhã de hoje foi diferente de todas as outras dos últimos 24 anos. Sem risadas, com lágrimas e tristeza. Sem o Louro José. Nós da família Louro, né, e vocês fazem parte dela, estamos de luto. Porque o Louro, uma ironia mesmo, né, ter ido véspera de finados, né. A dor foi comparada à perda de um filho. Eu levantei agora de manhã e fiquei pensando, né, como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia pra vocês, porque dói muito. É de verdade, assim como uma mãe que perde um filho, né? Um companheiro, né? Que filho da gente é um companheiro, né? Que tá junto, que você vê nascer. E ele era isso, né? Ir pra frente das câmeras e começar o dia sem as brincadeiras e o carinho do companheiro exigiu força. Eu não podia deixar de estar aqui, né? Moída por dentro. E deixar todos os que amam o Louro, né? Sem essa última homenagem, né? Dessa manhã. A história de parceria começou com uma ideia da Ana de dividir o palco com o boneco de um papagaio, que ainda não tinha dono. O talento de Tom Veiga, que era assistente de produção, foi descoberto por acaso. Esse boneco estava jogado numa mesa lá no canto, né? Eu falei, vou pegar esse boneco para encher o saco dessa turma, né?
E aí peguei o boneco, botei assim do jeito que eu tô aqui, em cima de uma mesa que tinha do lado. Pô, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Pô, tu não tá fazendo isso direito, hein? E aí o povo começou a dar risada, achou engraçado. A Ana tava na parte de trás, que era uma divisória de vidro, e já dando risada. Foi aí que começou. Aí ela entrou e falou assim, pô, amanhã tu vai fazer o louro no programa. Eu falei, não vou, não vou. Foi e nunca mais saiu da vida de Ana Maria Braga. Juntos dentro e fora dos estúdios. Aí, pra ver que não tá fácil pra ninguém, olha a situação. Chamamos um Uber, né, Cris? Quem é o motorista do Uber? Tá vendo? Reclama aí pra ver. A gente era tudo igual. Aconteceu com ele, aconteceu comigo. Se acontecer comigo, aconteceu com ele. Era bem, a gente era confidente um do outro, né? Me contava coisas que não falava com ninguém, por mais que as pessoas achassem que soubessem da vida dele, né? E a mesma coisa acontecia comigo e com ele, né? Mãe, filho e uma família inteira que se reunia todas as manhãs para levar ao ar o Mais Você. O último programa de Tom foi na sexta-feira. Que cabelo é esse que sextou aí que você botou hoje? Hoje, essa família, faltando um pedaço, sofreu com a despedida. Câmeras, assistentes, todos usavam a foto de Tom Veiga bem perto do coração. E tinha dor e saudade nas palavras de cada colega. Meu companheiro de vida, meu irmão. Essa família linda que mais você deu pra gente. Eu te amo, viu? Ele era uma pessoa simples com a gente, ele dividia esse momento do café da manhã e desde essa hora, assim, no comecinho do dia, ele já tentava fazer com que o nosso dia fosse especial, com que a gente se sentisse bem, com uma brincadeira, tentando pegar o último gole do café ou reclamando do pão de queijo, enfim. É assim que eu vou lembrar dele, sabe? Eu vou levar você, Tom, no meu coração como uma pessoa generosa, cara, gente boa, alto astral, positivo, incrível, um profissional maravilhoso. Foi daqui dessa bancada no estúdio do Mais Você no Rio que Tom Veiga deu vida ao Louro José na maior parte do tempo dessa parceria com Ana Maria Braga. O ator ficava escondidinho aqui, atento a tudo, fazendo o papagaio brilhar e mesmo sem aparecer se tornou uma das grandes alegrias das manhãs de um país inteiro. Era daqui também que ele chamava a Ana inúmeras vezes de Ana Maria, um jeito carinhoso que deixa saudade. Ana Maria. Vai ser doído não comemorar mais o aniversário do amigo de todos, do amigo de sempre, do amigo que merecia todos os aplausos. Não tenho como agradecer vocês por isso. Juro. Eu vou passar o resto da minha vida agradecendo por esse dia, que foi muito importante, juro. O corpo de Tom Veiga será velado amanhã no Rio, uma cerimônia fechada para a família e amigos. Ele vai ser enterrado na quarta-feira em São Paulo. O Jornal Nacional termina aqui. Até a próxima.